Graça e paz, eu sou o pastor Ademir Nunes, pastor da Igreja Batista Filadélfia em Lausanne Paulista, e esta é a série de mensagens Vereda. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor, um texto que está em Efésios capítulo 5, versículo 18 até o versículo 21. O texto diz: "E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo." Eu quero fazer um breve paralelismo. Uma pessoa embriagada, ela apresenta alguns sintomas ou alguns comportamentos que são sinais de que ela de fato está embriagada. Geralmente tem um andar cambaleante, anda cruzando as pernas, se escorando nos muros, nas grades. Ela também tem uma fala desconexa. Ela começa a falar coisas sem sentidos, muitas vezes se torna uma pessoa agressiva ou extremamente emotiva, e também existe uma falta de raciocínio lógico. Então, são algumas características ou alguns sintomas de uma pessoa que está embriagada. E nós, neste texto do apóstolo Paulo, nós vamos encontrar algumas recomendações do apóstolo Paulo para que o cristão viva uma vida equilibrada, uma vida que agrade ao Senhor. E ele então diz que nós devemos nos encher do Espírito. E por isso eu fiz esta breve introdução falando sobre sintomas de embriaguez. E ele diz então: "Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito." E seguirá então algumas recomendações, e eu quero compartilhar com todos vocês nesta mensagem. Então, primeiro ele diz: enchei-vos do Espírito. Uma vida cheia do Espírito Santo deve ser o objetivo, o alvo de todo cristão, porque aqui a palavra está de modo imperativo: enchei-vos do Espírito. Não é uma opção de vida, não é para um certo tempo e depois para. Aqui há uma frase e o verbo está no imperativo, dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. Então, o estilo de vida do cristão deve ser uma vida cheia do Espírito Santo. Esta vida cheia do Espírito Santo, ela vai ter algumas características. Assim como aquela pessoa que está embriagada vai mostrar ou demonstrar alguns tipos de comportamento que revela a sua embriaguez, uma vida cheia do Espírito Santo, ela também vai revelar algumas questões importantes que vão atestar que ela está, ou ele, está vivendo cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem um maior fervor espiritual. Aquele que é cheio do Espírito, ele tem um fervor espiritual. Ele gosta de cantar louvores, ele gosta de ler
a palavra de Deus, ele gosta de orar. Então, ele apresenta como característica de vida este fervor espiritual. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele também tem prazer em testemunhar do Evangelho, de falar de Jesus para outras pessoas. Ele vai testemunhar com poder, porque ele está tão cheio do Espírito Santo, ele está tão feliz com a vida cristã, que ele então vai testemunhar com poder para outras pessoas. E o próprio livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz que quando o Espírito Santo viesse e os discípulos, apóstolos, fossem cheios do Espírito Santo, eles então iriam testificar. E o texto de Atos 1:8 diz: mas recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Então, alguém que é cheio do Espírito Santo, ele tem esse desejo de falar do Evangelho. Ele testemunha com poder a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Também, alguém que é cheio do Espírito Santo, ele vai exercitar os dons, ele recebe os dons espirituais e ele então exercita os dons espirituais, ele coloca os dons em funcionamento, seja de orar por enfermos, de profetizar, de ter uma palavra de conhecimento, de ser hospitaleiro. Então, os inúmeros dons que o Novo Testamento nos apresenta, este homem ou esta mulher cheios do Espírito Santo, eles vão exercitar, vão desenvolver os dons na obra do ministério. A segunda questão importante que aparece no texto é que ele diz que nós precisamos ter uma linguagem espiritual. Então, primeiro ponto, ser cheio do Espírito Santo. O segundo ponto é ter uma linguagem espiritual. Ele diz, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Quando nós olhamos para o contraste, aqui no versículo 4, o apóstolo Paulo diz que existe uma conversação que é torpe e existem palavras que são chocarrices e coisas inconvenientes. Então, o contraponto justamente para esse tipo de linguagem torpe, inconveniente, chocarrices, piadas de mau gosto, palavras que não trazem edificação. O contrário disso é a linguagem espiritual do crente. Nesta linguagem espiritual, nós vamos o quê? Falar com salmos. É claro que ele não está dizendo que eu vou ficar o tempo todo conversando com meu irmão ou com pessoas de fora, recitando salmos, mas está falando de uma linguagem espiritual, porque a palavra de Deus, ela está dentro de nós e a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu estou cheio da palavra de Deus, eu vou ter uma linguagem espiritual. Por isso ele diz, falando entre vós com salmos. Então, é uma linguagem onde o salmista ou os salmistas, eles vão expressando gratidão pelo Senhor, louvor, confiança, fé. Então, este tipo de linguagem é uma linguagem espiritual que precisa fazer parte da vida do cristão. Ele diz, louvando a Deus de todo o coração. Então, nós precisamos louvar ao Senhor de todo o coração, porque isto faz parte da linguagem espiritual. Nós nos relacionamos com Deus através dos louvores que nós entoamos a Ele. E ele diz, hinos e cânticos espirituais. Então, que esta linguagem espiritual faça parte da nossa vida. Mas ele ainda diz também que nós precisamos dar sempre graças a Deus. Então, dentro desta linguagem espiritual,
está também a gratidão. Nós precisamos render graças ao Senhor, nós precisamos entrar pelos átrios do Senhor com ações de graças. Ações de graças é um tipo de oração de agradecimento. Então, nós precisamos, nessa linguagem espiritual, falar entre os irmãos com salmos, ter hinos e dar sempre graças ao Senhor. Eu gosto de uma frase e eu digo que a frase é minha, salvo o melhor juízo. Eu digo que a gratidão, ela pavimenta o caminho para novas bênçãos. Então, aquele que é grato, ele vai pavimentar o caminho para receber mais bênçãos do Senhor. É isso que a gratidão faz na nossa vida. Então, o apóstolo Paulo disse que nós precisamos ter esta linguagem espiritual, com salmos, cantando louvores ao Senhor de todo o nosso coração, com hinos, cânticos espirituais e dando sempre graças a Deus por tudo. Nós vivemos dias difíceis, dias em que estamos vendo pessoas queridas partindo, mas a nossa linguagem, ela não se altera. Nós podemos estar tristes por esses motivos, mas a linguagem nossa é uma linguagem de gratidão. Em tudo devemos dar graças ao Senhor. Tudo que Deus faz é bom. Então que haja no nosso coração este sentimento de gratidão como parte desta linguagem espiritual. E depois ele vai também falar sobre a comunhão entre os irmãos, que já está dizendo aqui, falando entre vós, então é uma linguagem utilizada no meio da igreja, a comunhão dos santos, mas ele diz também sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, a palavra do Senhor, ela é muito rica em detalhes, porque se sujeitar ao outro é se colocar numa posição de humildade, de reconhecimento do valor do irmão, de ter sempre aquele comportamento de servo. No entanto, está dizendo que é sujeitar-vos uns aos outros. Então, se alguém se sujeita a mim em humildade como servo, eu devo também me sujeitar a ele na mesma posição. Porque se alguém ver o outro se sujeitando, se submetendo, se colocando em humildade e usa isso para ser soberbo, ele está completamente fora da palavra de Deus, porque a palavra diz que é sujeitando-vos uns aos outros. Então, o mesmo sentimento que há em mim precisa haver em você. O mesmo sentimento que está em um cristão precisa estar em todos, sujeitando-vos uns aos outros. Eu quero também dizer que este tipo de equilíbrio na vida do cristão, ele está aqui apontando para 3 áreas que eu com isso quero aqui fechar esta mensagem. A primeira diz respeito a algo que eu mesmo vou buscar como essencial para a minha vida. Então, quando a palavra diz enchei-vos do Espírito, está sendo dito para todos os crentes e eu vou então aplicar esta verdade para a minha vida pessoal. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quando fala sobre falando entre vós, sujeitando-vos uns aos outros, está falando do nosso relacionamento com os nossos irmãos. É a comunhão da igreja, a comunhão dos santos, a koinonia. Então, neste estilo de vida equilibrado do cristão,
ele se relaciona com os irmãos, com salmos, hinos, cânticos espirituais e sujeitando-vos uns aos outros. E o nosso relacionamento com Deus, nosso Pai, por meio de Jesus, porque ele diz que eu em tudo devo dar graças a Deus por meio de Cristo. Então, eu busco ser cheio do Espírito Santo pessoalmente, eu falo uma linguagem espiritual com os crentes, salmos, hinos, sujeitando-vos uns aos outros, e eu me relaciono com Deus, dando sempre a Ele graças por tudo, por meio de Jesus Cristo. Este é um estilo de vida que o apóstolo Paulo prescreve para todos os cristãos, que nós possamos buscar este estilo de vida e possamos seguir os conselhos do apóstolo Paulo. Que Deus possa te abençoar e que você viva uma vida cristã equilibrada para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Nós devemos nos encher do Espírito e não nos embriagar. Devemos viver uma vida cheia do teu Espírito Santo. Devemos ter uma linguagem espiritual, falando com salmos, entoando cânticos e hinos espirituais. E devemos também nos relacionar com os nossos irmãos, de modo a nos sujeitar uns aos outros. Que a tua palavra esteja em nós e em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o seu like, os comentários e que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas. Deus te abençoe.